Eu falei para vocês semana passada, eu terminei de estudar aquele texto de Isaías e os nomes que aparecem a respeito da pessoa do Senhor Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e termina dizendo príncipe da paz. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho a ideia da paz na nossa vida pessoal e nos nossos lares. Tem 32 anos que eu cuido de pessoas. Eu vou dizer sem medo nenhum de errar. Ambientes tensos são ambientes que adoecem as pessoas. As pessoas conseguem crescer pessoalmente, elas conseguem amadurecer quando elas são pessoas tranquilas. Se o ambiente de uma casa é um ambiente tranquilo, aquele filho, aquela criança, vai crescer de forma saudável. Uma das piores coisas que nós podemos ter para o desenvolvimento do ser humano é um ambiente tenso. Um ambiente tenso, ele adoece fisicamente e ele adoece a pessoa psiquicamente. Um ambiente leve, um ambiente tranquilo, não é a garantia de maturidade, mas é o caminho da maturidade. Vocês estão conseguindo me entender? Tem ambiente que é sossegado, tem ambiente que é relativamente tranquilo, porém ainda não é o suficiente para crescer, mas é, digamos assim, a base que nós precisamos ter para podermos crescer. Então eu tenho certeza absoluta que alguns de nós aqui, talvez não menos que uma 40, 50% de nós, pelo menos, somos pessoas um pouco mais tensas. Um tanto de vocês vai ser estressada. Um tanto vai ser briguenta. Um outro tanto extrapola o briguenta, fica barraqueira. E aí o que eu quero tentar mostrar para vocês? Eu quero trabalhar um pouco com vocês. Eu quero trabalhar essa ideia de que nós temos necessidade de ter paz. Em primeiro lugar conosco, depois com os nossos. Em primeiro lugar conosco, depois com as pessoas que estão perto de nós, para que nós possamos desenvolver um ambiente, uma vida de maturidade, não um ambiente, mas uma vida de maturidade dentro da gente. Vocês estão me entendendo? O que nós precisamos entender? Que primeiro nós temos um processo químico dentro de nós. Primeiro é o corpo. O estresse produz química ruim. O estresse produz química ruim dentro de nós. E essa química vai ter um custo dentro de nós. Você tem duas glândulas dentro de você que produz química. Uma está no cérebro, chamada hipófise. Outra está em cima dos dois rins, chamada suprarrenal. A suprarrenal, ela não é mandada pelo cérebro. A suprarrenal tem vontade própria. Ela manda nela. E ela produz as duas químicas mais importantes ligadas à ansiedade. Ela produz a adrenalina e o cortisol. Isso é involuntário. Eu não tenho controle disso. Eu não tenho e você não tem. A suprarrenal tem vontade própria e a hora que ela quiser liberar a adrenalina, ela começa a liberar a adrenalina. Já vou explicar para vocês o que faz ela liberar. Então, nós temos essa química. Essa química, quando ela entra no organismo, ela é derramada no intestino. Então, você pode fazer uma diarreia em 1 minuto. Em 30 segundos, o organismo produziu química, entra, é tudo muito rápido no organismo, entra no intestino
E se a quantia for uma quantia maior do que o organismo suporta, você pode dissolver um bolo fecal em 2 minutos. Por isso que alguns de nós já tivemos diarreia. Por quê? Porque a suprarrenal funcionou e alguma coisa fez. Outra coisa que ela pode fazer, ela pode constipar, ela pode fechar o intestino baixo. Ela tensiona o intestino baixo de tal forma que você passa a ter dificuldade de ir no banheiro. Tudo isso é química. Ela cai no músculo, porque o alvo dela é a musculatura. Parou no músculo, você começa a ficar tensa. A adrenalina é uma química de estado de alerta. Então entenda o que eu vou te falar. Eu tenho medo de cachorro. E por algum motivo eu acho que ele não deve nem latir, mas vamos supor que eu tenho medo de cachorro, eu não tenho. O chocolate late. A minha suprarrenal começa a funcionar. Porque o que faz ela funcionar é uma coisa chamada ameaça. Então presta atenção. Se você no teu dia a dia ficar com coisas na tua cabeça, com ameaça, se você ficar tendo pensamentos de ameaça, de tensão, de desespero, a suprarrenal tua fica funcionando. E enquanto ela fica funcionando, ela está em toda a tua musculatura. Você está conseguindo me entender? O que ela faz? Primeira coisa que ela pega é esse músculo aqui, o trapézio. Você tensiona aqui. Eu sei que a profissão da maioria de vocês, mexendo com costura, é uma profissão que não ajuda muito nesse aspecto, porque é uma profissão de tensão. Mas aí eu tenho que cuidar, uma outra pessoa deve cuidar desse aspecto físico. Eu estou cuidando do aspecto psíquico de vocês. Eu estou falando que se você tiver pensamentos de ameaça, que sejam fantasiosos, não reais, porque se for real é mais complicado. Mas se você tiver esses pensamentos, a suprarrenal está funcionando e você está tenso. A suprarrenal, essa adrenalina para no músculo, mas essa adrenalina, ela vai parando em alguns órgãos específicos do corpo. Por exemplo, ela para no coração, porque o coração é um músculo. De repente você acorda taquicárdica. Por que você está assim? Você está assim porque possivelmente alguma adrenalina está te deixando tenso. Você tem adrenalina que está te deixando tenso. Depois, essa região aqui tem muito órgão esponjoso, a garganta. Então, essa região absorve muita adrenalina que está sendo produzida. Então você começa a desenvolver dor de garganta recorrente. Você pode ter um bolo na garganta que não te deixa engolir direito. Você tem a sensação de que vai faltar o ar. Tudo isso é o quê? É adrenalina no organismo. Você pode acordar ou levantar rápido em casa, ou mesmo aqui no trabalho, e de repente ter uma tontura. Por quê? Porque o que dá o senso de equilíbrio para nós é o ouvido. Só que o ouvido, ele tem um canal auditivo, que é um músculo. Então para a adrenalina nele também. E aí você acorda e de repente você está meio tonto. Por quê? Porque o músculo está entorpecido de adrenalina. Queridos, tudo isso vai roubando a paz pessoal da gente. Alguns de nós aqui temos uma tontura e a gente acha que a gente está com o pé na cova. Está morrendo. Tem um desespero, um medo da morte, começa a ter pensamentos ruins. Então o que eu preciso dizer para você? Que o pensamento de ameaça, guarde isso, o pensamento de ameaça rouba a tua paz pessoal. Existe uma pesquisa científica que diz que cerca de 73% do que nós pensamos nunca acontece. Então o que eu estou ensinando? Se a pesquisa estiver certa, ou está certa, são pesquisas feitas com 50 mil pessoas. Se a pesquisa estiver correta,
Então, a pesquisa está dizendo o seguinte: nós sofremos desnecessariamente, porque nós estamos pensando e imaginando coisas que não vão acontecer. E se você ficar tendo os pensamentos de ameaça, você vai tensionando. A hora que o filho derruba um copo d'água, ô moleque! Você começa a gritar. Você começa a pôr para fora, de alguma maneira, essa raiva que você está tendo, essa tensão que você está tendo. Então, o que eu preciso dizer é que algumas coisas roubam a paz pessoal. Eu vou listar elas para vocês. Algumas coisas vão roubar a nossa paz pessoal. A primeira delas é um pensamento ruim. É um pensamento cheio de coisa negativa. Então, se você tiver com essas sensações que eu estou colocando para você, de adrenalina no teu organismo, primeira coisa que eu gostaria que você fizesse ao longo do dia: cheira a flor, sopra a vela. Porque essa respiração cadenciada libera endorfina, libera noradrenalina, que é suficiente para tirar a adrenalina do corpo. Você está me entendendo? Se você estiver muito tensa, o que você pode fazer? Se for possível, caminhar. Tudo que for aeróbico, caminhada, corrida, bicicleta, natação. Eu entendo a dificuldade de horário e de tudo isso, mas eu estou te ensinando como é que funciona o princípio. Tudo que for aeróbico, que faz o teu coração e o teu pulmão trabalhar um pouquinho mais, tudo que for aeróbico libera química boa dentro de você. E aí você consegue raciocinar melhor o que está havendo. Você já teve uma briga dentro de casa esses últimos meses que você não queria ter tido? Você estava meio fora de si, você teve uma briga? Sabe o que acontece? Quando a adrenalina é liberada no corpo, ela fecha as veias. A veia tensiona. Então ela fecha também a veia cerebral. E aí entra menos sangue no cérebro. Entrando menos sangue no cérebro, entra menos oxigênio. E você não consegue raciocinar. Sabe aquele negócio do branco que te dá? Ai meu Deus, qual é mesmo o nome disso? Aí eu não estou conseguindo lembrar. Sabe aquela tarefa que você começa a fazer e 1 minuto depois você esqueceu o que você estava fazendo? Sabe aquele texto que você começa a ler e com 2 minutos você já se perdeu, você tem que começar de novo? O que é isso? É adrenalina no cérebro. A veia cerebral está fechada e não oxigena o suficiente para você raciocinar. Isso faz o quê? Te deixa focada em coisa ruim. Por isso que você explode com o digníssimo, com o filho, com as pessoas. Por quê? Porque você não está conseguindo raciocinar de forma adequada a situação. Primeira providência que você precisa ter: respirar. Está fazendo sentido? Vamos treinar um pouquinho? Vamos cheirar a flor? Ninguém precisa perceber que você está fazendo isso ao longo do dia. Não vai dar na cara. Espera aí um pouquinho, não vai virar para a tua chefe, espera aí um pouquinho. Não sei porque eu fiquei ansiosa com a conversa, viu? Não vai fazer isso. De forma discreta, vai puxando, vai soltando. Faz isso várias vezes no dia, para você ir liberando química boa e você conseguir raciocinar a situação.
Então a primeira coisa, eu estou criando uma base que rouba a paz pessoal, que eu estou dizendo para vocês, é pensamento negativo. Eu não quero que você seja otimista. Você não vai virar hoje e vai falar, gente, hoje vai fazer 16 graus. Não vai fazer, deve fazer 30. Então não é pensamento positivo que eu estou falando para você ter. Eu estou falando para você se livrar de pensamentos que você não tem condições de resolver. Eu estou falando para você aprender a lidar com as situações da vida de um jeito um pouquinho melhor. Para isso, você vai precisar estar com o teu organismo funcionando bem. Primeira coisa, então, é isso. Segunda coisa, a palavra de Deus define que a paz é uma pessoa. Gente, eu tinha 15 anos quando eu tive uma experiência com Jesus. Eu tinha 15 anos. Isso daqui não é piração, não é fala de louco, não é nada disso não, tá? Eu entendi que eu era pecador e eu entendi que eu precisava de um Salvador. Eu tive isso aos 15 anos de idade. Eu encontrei aos 15 anos de idade uma pessoa e esta pessoa me deu paz. Aos 15 anos, Jesus entrou no meu coração e eu encontrei paz pessoal. Eu levei possivelmente uns 10 anos para organizar a minha vida, organizar as coisas ruins que já haviam entrado na minha cabeça. Mas, queridos, a paz é uma pessoa. É uma pessoa que você pode recorrer, pedir, orar. Então, o segundo ponto que eu estou colocando para você é: você precisa aprender a pedir por esta pessoa. Teve uma encrenca? Teve um problema com o filho? Teve um problema com o marido? Você está numa irritação que você não consegue sair? Por semanas você está tensa? Tua TPM está excedendo o normal? Ter um pouco de TPM é natural, mas está excedendo o normal? Tem mulheres que pegam faca na TPM. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Estou perguntando. Primeiro alvo é o marido. Pegam faca. Eu nunca peguei, mas a gente tem nos relatos dos estudos pessoas com nível de tensão exacerbado. Então, você está numa situação que você não consegue sair, você precisa entender que você precisa de paz pessoal. Antes de ter a paz com o marido, de ter paz com o filho, antes de resolver os problemas no trabalho, você precisa encontrar equilíbrio pessoal. Para isso, você precisa dessa pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus. E aí eu vou um pouquinho mais. Falei duas coisas. Falei do funcionamento químico e falei que a paz é uma pessoa. Deixei um pouquinho mais. O que rouba a paz pessoal da gente? A primeira coisa que rouba a paz da gente: não dormir. Você consegue ficar sem comer ou sem beber durante alguns dias, mas você não consegue ficar sem dormir. O dormir a falta de sono é enlouquecedora. Tem uma coisa nos gabinetes de psicologia e de psiquiatria que os médicos perguntam em primeiro lugar, que os psicólogos e os médicos perguntam: como que está o teu sono? Porque não dormiu, não tem jeito. O cérebro não funciona. Então a primeira coisa que vai roubando a paz é o não dormir. Então, alguns aqui conseguem deitar e têm um sono fracionado, mas aí não tem um sono profundo, a tal ponto de renovar o neurônio. Alguns deitam e não abrem o olho, abrem o olho e não conseguem pegar no sono. Então tem um problema no sono inicial, precisam ficar 2, 3 horas na cama para, por cansaço, conseguir dormir. Cada um de nós tem um tempo necessário de sono e você vai ter que aprender a dar um jeito de respeitar isso.
tem situações que variam, tem problema com criança pequena, tem problema de saúde dentro de casa, tem problema da sua própria saúde que pode atrapalhar o teu sono. Alguns dias é suportável. Um padrão assim não é suportável. Você não vai ficar bem. E se você não dormir, você vai arrumar problema com pessoas, consigo mesma e com os outros. Então, terceiro ponto, o que rouba a paz pessoal? Sono. Quarto ponto, o que rouba a paz pessoal? E aí, eu estou tocando num ponto que é o grande problema das mulheres. Esse problema as mulheres têm mais do que os homens. É um problema de esperar o que vocês não vão ter. Os homens não estão me entendendo, porque eles não sofrem desse mal. As mulheres sofrem desse mal. Elas esperam o que não vai acontecer. E aí o que acontece quando você espera o que você não vai ter? Você se frustra. Você tensiona. Você ou irrita ou deprime. Então você tem que entender uma coisa simples. Está tudo aqui. Está tudo na cabeça. O que você está esperando? No dia do aniversário a gente espera muita coisa de marido. Tudo bem, estou entendendo. Vou dizer uma coisa sem medo de errar. Estar com vocês é muito bom, mas eu preferiria muito mais estar com os maridos de vocês. Sabe por quê? Porque um homem ajustado ajusta vocês. Então eu preferiria estar com o marido por amor a vocês. Porque se você equilibra um homem, você equilibra uma casa inteira. Se você equilibrar uma mulher, você equilibra ela e você equilibra um pouco dos filhos, mas você não consegue equilibrar a casa toda. Mas se você equilibra um homem, e este homem tem a sensatez de resolver as coisas que estão acontecendo, minhas queridas, tudo vai ficando em ordem. Então os homens que estão aqui, especialmente os casados, ou aqueles que estão pensando, nós temos que ser chamados à responsabilidade. Homem precisa cuidar de mulher. Mulher tem necessidade de ser cuidada, e muito bem cuidada. Falei tudo. Como os homens não estão aqui, eu tenho que cuidar de quem? De vocês. Então eu estou ensinando, parem de esperar o que vocês não vão ter. Isso só deixa vocês irritadas, tensas, e vocês então não conseguem dar um bom ambiente para casa. Apesar de eu estar falando que o homem regula a casa, prestem atenção no que eu vou te dizer agora. Eu vou chegar em casa hoje à tarde e eu chego bravo. Eu vou chegar bravo, irritado, em casa hoje à tarde. Minha esposa está bem, tranquila. De que jeito que a casa fica? Tranquila ou irritada? Tranquila. Porque a mulher, apesar do homem ser o responsável por toda a casa, a mulher é que cria o ambiente. Vamos inverter. Eu vou chegar em casa tranquilo e minha esposa vai estar irritada. De que jeito que a casa vai ficar? Queridas, a Bíblia diz assim, que a mulher sábia edifica a casa, e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Você não edifica mesa, você não edifica cadeira, você não edifica louça, você edifica pessoas. Por isso, o ambiente da casa é um papel maior da mulher do que do homem.
Não que não seja do homem, mas a reação das mulheres tem mais peso do que a reação dos homens. Talvez para algumas de vocês eu precisasse explicar isso com mais calma, mas eu acho que de uma forma geral vocês estão me entendendo. Então eu quero levar vocês a encontrar um pouco de paz pessoal, porque se nós tivermos essa paz pessoal, nós vamos construir o ambiente para edificar o lar de vocês. Vocês estão conseguindo me entender? Então nós precisamos achar esse ponto de equilíbrio da paz pessoal de vocês.